Olá pessoal, estamos aqui para ajudar vocês a sair dessa crise, ou pelo menos entender ela melhor e ver no que a gente pode, com informações, resolver e melhor equacionar isso que a gente está vivendo por conta do isolamento social. Então eu peguei aqui uma microempresa, uma pequena empresa que fatura aí 360 mil por ano, ou seja, 30 mil por mês. E aqui estamos sendo uma demonstração de resultado, onde ela fatura 30 mil por mês, tem impostos na casa aí de 6%, 1.800, o custo da mercadoria, que é 50% das vendas, e ela tem ainda um pessoal com um custo mensal aí de 6 mil, a manutenção é tudo aquilo que você gasta para a empresa poder tocar seu negócio, vender seu produto ou seu serviço, e ainda um aluguel. O custos e despesas dessa empresa, somado, dá em torno de 27 mil. Então, se ela fatura 30 mil e tem um custo e despesa de 27, sobra um lucro de 3 mil. Bom, aí, por conta da questão do isolamento social, a empresa teve uma queda nas vendas e caiu para 15 mil. Sendo assim, os impostos, 6 mil, cai para 900 reais e o custo cai também para metade. Ocorre que essas despesas, os salários, a manutenção, o aluguel, ainda continua esse tanto. Ou seja, o custo agora da empresa é 18.600 e aí ela tem um prejuízo de 3.600. Isso, a gente tem aí uma conta que a gente chama, olha, isso aqui são custos fixos, o pessoal, a manutenção, o aluguel. O que é o custo fixo? As vendas caem ou as vendas sobem e o custo é o mesmo. Enquanto que o custo variável, ele, à medida que a empresa diminuiu as vendas, esses custos caem. Aí teremos o que? Uma equação. Essa classificação é importante para a gente entender que todo negócio tem um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, seguindo a fórmula, é isso aqui. Vendas vezes os custos fixos e venda menos os custos variáveis. O resultado de um, você vai dividir pelo outro. Lá no primeiro exercício, as vendas eram 30 mil, os custos fixos 10.200, que são esses que estão classificados com F, e os custos variáveis 16.800. Pois bem, vamos substituir a fórmula. 30 mil vezes 10.200, 30 mil menos 16.800, dá 306 mil dividido por 13.200. Ou seja, o ponto de equilíbrio da nossa empresa aqui seria 23.181. O que é o ponto de equilíbrio? É o momento em que as receitas se igualam aos custos e despesa. Com isso, se estiver abaixo do ponto de equilíbrio, significa que é prejuízo. Acima do ponto de equilíbrio, lucro. Quando a empresa baixou o faturamento para 15 mil, ela está abaixo do ponto de equilíbrio. E anteriormente ela estava faturando 30 mil, ela estava acima do ponto de equilíbrio. Aí o governo editou algumas medidas provisórias, da qual vou citar a 936, onde a empresa pôde fazer, por exemplo, a redução de salários pode ser em 25%, 50% ou 70%. Como as vendas caíram 50%, eu fiz a opção também de redução do salário em 50%. Como fica então a DRE? 15 mil, aqueles 907.500. Perceba que o que vai mudar aqui é que a despesa com pessoal, que era 6 mil, agora é 3 mil. Bom, o custo total que estava em 18.600, agora é 15.600. Para um faturamento de 15 mil, ainda está numa situação negativa, que é prejuízo.
Só que esse prejuízo amenizou. Agora ele é apenas de R$ 600. Tem umas questões, isso é uma questão econômica. O que a empresa vende não consegue saldar os compromissos, pagar suas contas durante o mês. Isso é um resultado econômico negativo. Mas existe um resultado financeiro. Por exemplo, o imposto aqui, no caso, ele não precisa ser pago agora. Ele pode ser pago lá para frente. Então, questão financeira tem a ver com o saldo de caixa, o fluxo de caixa que a empresa tem. E tem também essas possibilidades de alguns desses custos ser jogado para frente, postergado. Estou citando o caso do imposto. Temos aqui, então, para ilustrar alguns gráficos. O primeiro, a situação onde a empresa faturava 27 mil. Então, essa linha azul é o faturamento. Ela faturava 30 mil. O custo fixo, 10.200. O custo variável é esse daqui. Então, totalizava 27 mil. E entre 27 e 30 era uma situação de lucro. Perceba que o ponto de equilíbrio é 23.181. A empresa alcançava o ponto de equilíbrio e aqui ela já superava o ponto de equilíbrio. Na segunda situação, quando aconteceu o Covid, ela faturava 15 mil e os custos é 18.600. Ou seja, está abaixo do ponto de equilíbrio, que é 23.181. Então, a empresa está numa situação mesmo de prejuízo. Com o Covid, o ajuste no Covid, a empresa pegando a redução de salário, os custos da empresa caíram. Então, fatura 15 mil, o custo total é 15.600. Só que o ponto de equilíbrio, que era 23 mil, caiu para 16.363. Ou seja, nesse momento, a empresa está perto do ponto de equilíbrio. Então, estou tentando mostrar para vocês que algumas das coisas que a empresa pode fazer nesse momento. Aproveitar algumas dessas ajudas, né, que está sendo proposto. Eu acho que é através de informações que a gente vai conseguir melhorar. Então não é momento de apavorar. Vamos buscar essas informações. Força. Vamos sair disso logo. E precisando, conte conosco.